Os meus conterrâneos nunca me decepcionam. Hoje eu vou falar com o hamburguense. Vou falar com o Peterson Martins, lá da minha cidade, que perguntou qual motivo fez eu me apaixonar pela minha profissão. Bom, como vocês sabem, eu cresci nesse ambiente do futebol e para mim era tudo muito natural estar nesse ambiente e era algo que era automático já na minha vida. E eu nunca quis ser jornalista, eu queria era trabalhar com futebol. Então assim, quando eu jogava vôlei, como eu contei no vídeo que eu fiz esses dias, eu queria ser professora de educação física e de repente fazer o curso da arbitragem e ser árbitra. Essa era uma das possibilidades. Aí o Juca, que era o meu técnico do vôlei, ele não deixou. Ele disse assim, nem pensar. Eu não vou deixar de fazer educação física. Eu quero que tu busque outra coisa pra tua vida. E ele era educador físico, né? Então eu tava conversando com alguém que era da área e que poderia me dar, né, dicas de onde seguir ou não. Eu fazia fisioterapia lá na ginástica onde eu jogava vôlei. E os atletas do vôlei também faziam fisioterapia. Muitas vezes eu tava tratando a minha coluna, né? Porque a pessoa é toda problemática, né? Tenho lordose, hiperlordose, escoliose, hérnia de disco, contratura da com pau. Vocês não têm noção o que é essas minhas costas. Se eu doar, quando eu morrer, doarem para uma faculdade de medicina, eles vão ter tudo que é coisa para estudar aqui nessas minhas costas. Eu fazia fisioterapia para poder jogar vôlei. Então assim, eu treinava terças e quintas e fazia fisioterapia segunda, quarta e sexta para suportar a dor. E lá na fisioterapia, os jogadores de vôlei, eles também faziam, eles também tratavam, né, principalmente ombro, as lesões que eles tinham em quadra. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer fisioterapia, posso tratar os atletas, né? E assim trabalhar com futebol. Mas aí eu descobri que tinha aula de anatomia e tem uma das coisas que eu morro de medo, que são mortos. Eu desisti da aula de anatomia. Desisti da fisioterapia por conta da aula de anatomia. E aí eu sempre fui muito tagarela em sala de aula, sempre fui muito conversadeira em sala de aula e uma professora minha do Colégio Santa Catarina, onde eu me formei em magistério, a professora Shirley, que era professora de história, ela resolveu usar isso a favor da escola e me colocou para apresentar os eventos do colégio. Ela me buscava em sala de aula e eu apresentava os eventos do colégio. Feira de países, festival de talentos, feira de ciências. Eu era mestre de cerimônias do colégio. Então ali que eu pensei na possibilidade da comunicação, porque eu era uma pessoa comunicativa e aquilo ali me despertou. Bom, então se eu tô apresentando as coisas aqui no colégio, por que eu não posso apresentar no rádio? Enfim, né, que o rádio sempre foi a minha paixão inicial. Eu nunca imaginei que eu fosse um dia trabalhar na televisão. Eu sempre me vi no rádio. E foi ali que eu comecei, né? Mas quando eu iniciei a minha caminhada no jornalismo e comecei a ter convivência nos clubes, com os torcedores, com os atletas, com as famílias, e pude conhecer as histórias que eu fui descobrindo dentro e fora de campo com eles, e podendo contar essas histórias de várias formas, eu fui me encantando com o jornalismo. Eu fui me apaixonando pela minha profissão. Eu fui entendendo que aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei de fazer redação, por exemplo, no colégio. Tinha aula de português, aula de literatura, tinha que fazer redações. Eu adorava ter que fazer, porque eu sempre amei escrever. Aí logo, assim, muito tempo atrás, lá nos início dos anos 2000, quando tava surgindo blogs, eu tinha blog onde eu escrevia lá sempre. Eu até fico triste porque eu perdi a senha, nem sei se existe ainda aqueles blogs com coisas que eu escrevia lá e tal. Coisas que eu gostaria de ter guardado, mas na época nem atinei, assim. Então eu sempre buscava lugares onde eu pudesse escrever, enfim. Até hoje, né, quando eu tenho que escrever algo, quando eu faço as minhas crônicas, que eu coloco a minha forma humanizada de pensar o jornalismo, as pessoas gostam muito, porque elas entendem que eu estou falando, escrevendo, né, que eu estou escrevendo de um jeito que eu falaria. E aí eu chego no coração delas da forma como eu realmente gostaria.
Então, assim, conforme eu fui vivenciando as situações e fui participando de todos os processos do jornalismo, eu fui entendendo que não era só o futebol mais que tinha me levado até aquele caminho. Que eu estava ali porque eu amava fazer aquilo ali, independentemente do futebol em si, né? Graças a Deus que eu consegui unir essas duas paixões, porque o jornalismo acabou me conquistando, me roubou, né, do futebol. Então, hoje, se eu for te responder, eu vou te dizer que eu sou muito mais jornalista, apaixonada pelo jornalismo, do que louca pelo futebol, como eu era lá no início, que eu sempre vivia aquele ambiente, era tudo muito normal na minha vida, era como se estivesse caminhando ali, continua que tu já tá no futebol, entende? E no jornalismo não, o jornalismo eu fui descobrindo o jornalismo eu fui vivendo aos poucos, primeiro no rádio, lá no Grupo Sinos, quando eu comecei na Rádio ABC, eu também trabalhei no Jornal NH como estagiária, depois eu voltei pra rádio, num tempo que eu saí da rádio fui pro Jornal NH, depois voltei pra rádio. Claro que tem coisas assim, tipo, eu me lembro que no tempo que eu fui estagiária no Jornal NH, eu cobri um jogo do Guga, porque o Larry Passos, ele era de Novo Hamburgo, que era o treinador do Guga, e eu fui fazer a família dele num jogo de Roland Garros. E ele foi campeão, o Guga, e, consequentemente, a família do Larry se emocionou demais, né? E eu, como repórter, tava lá cobrindo, me matando de chorar, tipo, totalmente isenta, né? Não, eu tava lá chorando junto com a família do Larry. Mas no outro dia, minha reportagem, ela teve um outro viés, né? Não só de informar como a família dele viveu aquilo, e sim em forma humanizada mesmo, né? De forma humanizada no jornal, que já é uma outra linguagem, diferente da rádio, que as pessoas estão sentindo do jeito que eu tô falando, diferente da televisão, que as pessoas, além de estar sentindo, estão vendo a forma como eu estou falando. E no jornal, na escrita, tu precisa conduzir o texto de uma forma que as pessoas sintam e vejam com a imaginação delas aquilo que você está escrevendo, né? Então, eu acho que é isso que fez com que eu, Peterson, me apaixonasse pela minha profissão. Vivendo todas as situações e possibilidades de todos os veículos, de todas as formas de comunicar. Hoje eu posso dizer, eu já trabalhei em rádio, trabalhei em televisão, trabalhei em jornal, os textos que eu escrevo para a internet, né? As pessoas leem e gostam das minhas crônicas. Eu depois trabalhei em outro jornal, que foi o Jornal Lance, que ele lá no eixo Rio-São Paulo é bastante forte. Ele tinha aqui no Rio Grande do Sul uma editoria que eu fazia as reportagens e fazia crônicas semanais para o Jornal Lance. Mas daí quando eles fecharam a editoria aqui no Rio Grande do Sul, eu parei de escrever para eles. Mas eu também escrevi para o Jornal Lance, que é um dos jornais mais respeitados aqui da área do setor esportivo no Brasil. Então eu espero ter respondido a tua pergunta, foi por isso que eu me encantei, foi por isso que eu me apaixonei e cada vez mais sou apaixonada pelo que eu faço, cada vez mais eu gosto de contar histórias, de fazer com que as pessoas sintam a verdade nessas histórias e que a gente possa juntos, além de informar, nos emocionar. Beijo, Peterson! Cuida bem da nossa cidade, hein?